Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha gente! Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, bom dia! Estamos no ar com mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em administração, a disciplina Economia e Mercados. E estou aqui diretamente do Estúdio 5, a Yara é minha diretora de imagens, a Fátima Campelo é a minha prof. Assistente nesta aula, e nós vamos juntos aqui nesta nossa mão de obra, nessa manhã de segunda-feira. Hoje são 26 de setembro do ano de 2022, ok, minha gente? Pode botar o slide todo aí na tela, Yara, por favor. E vamos lá. Vamos trabalhar na aula de hoje agentes econômicos e setores econômicos. Eu estou só consultando aqui as minhas fontes, né? Só um minuto. As minhas fontes aqui para eu ver. Hoje é dia de quê? Só um minutinho. Aqui. Pode voltar aqui para mim, Yara. 26 de setembro. Hoje é dia do controlador de pragas. Olha só. Você está com problema aí de rato, de barata, ou outros insetos. Se você precisar de um controlador de pragas, hoje é dia, viu? Hoje também é dia de eliminação total das armas nucleares. Seria ótimo, né? Seria um risco a menos para a humanidade se usássemos energia nuclear somente para sustentar as atividades econômicas e não usássemos energia nuclear para a produção de armas de destruição, né? Hoje é dia das línguas europeias, olha só. Hoje é o dia do mar. Olha que massa. Tu gosta de mar, Yara? Sou apaixonado por mar. Eu não preciso nem banhar, basta ficar olhando ali, né? Aquele negócio. Não é? Hoje é dia dos primos, olha só, dia dos primos, dia das relações públicas, dia sem mortes nas estradas europeias, dia dos surdos brasileiros, olha aí, no nosso ecossistema aqui, canal Educação, a gente trabalha muito nessa vibe da inclusão das pessoas surdas nos processos de ensino-aprendizagem. Beleza? Tem uma frase aqui. A música expressa o que não pode ser dito em palavras, mas não pode permanecer em silêncio. Ó, que profundidade, né? Victor Hugo, beleza. Muito bem, Yara, vamos adiante. Então, minha gente, vamos lá. Vamos começar a trabalhar, deixa eu calibrar minha canetinha mágica e vamos adiante. Minha gente, no nosso roteiro de aulas aqui, nós vamos trabalhar agentes econômicos, deixa eu botar o azul escuro, econômicos, setores da atividade econômica, meus caros futuros técnicos e técnicas em administração. Então, e o objetivo da aula de hoje, de aprendizagem, é a gente classificar de acordo com a atuação, né? Empresas, governos, pessoas, terceiro setor, na medida em que vamos estar definindo aqui setores da atividade econômica. Da teoria prática, nós temos também aqui atividades complementares que vocês deverão estar fazendo e que ajudam na retenção do conhecimento, tá bom? Maria Cauane, bom dia, falando com a gente aqui diretamente do chat do YouTube, a Maria Cauane que está dizendo aqui que é extrovertida, né, Maria Cauane? Você estava na aula, qual era a aula anterior à minha aqui, Yara?
Era o Assis? Ah, vocês estavam com o Assis Walter na disciplina de projeto de aprendizagem interdisciplinar e certamente tinha alguma coisa em que vocês teriam que se identificar. Estou vendo aqui o Marcos Ricardo dizendo que era extrovertido, que a Maria Cauane é extrovertida, né? Muito bem, é isso aí. Então, e também pelo chat do IPTV, deixa eu ver aqui. Fiquem à vontade, minha gente, fiquem muito à vontade para compartilhar suas observações, suas dúvidas, seus exemplos aqui pelo chat, tá bom? Beleza? Tu sabe, Maria Cauane, eu não sei, eu tenho uma forte impressão que eu sou um cara mais introvertido, mas que eu consegui fazer uma transição para extrovertido. Como traço comportamental, você não perde o primeiro. Na verdade, eu penso que eu consegui foi também desenvolver, em certa medida, esse segundo. E aí eu falo isso do ponto de vista até de exposição. Apesar de introvertido, eu me exponho muito. Vou dar um exemplo. Em sala de aula, eu sempre fui o cabra perguntador, sempre, né? O que é que um introvertido em alto grau faz? Ele fica na dele, ele não interage. Já eu me expunha, eu perguntava, eu indagava, eu sempre fiz isso, né? Eu acho que, na verdade, minha curiosidade sobre as coisas, ela sempre me fez sair da zona da introversão, né? É por aí. E uma outra coisa que me marca muito, até pelo fato de eu ser professor, é que como eu gosto de estudar, eu tento não segurar isso para mim, então eu tenho que compartilhar. Aí é um outro canal que me faz sair de introvertido para extrovertido, porque eu tenho que me comunicar através de uma aula, através de um vídeo que gravo, ou através de uma entrevista falando de economia para alguma coisa. Eu tenho colegas que são tão introvertidos, a grande maioria dos meus colegas economistas, que ninguém se atreve a dar entrevista de televisão. Então sobra muito para mim, que apesar de ser introvertido, também consigo me expor nesse sentido, entendem? E como é que eu fiz isso? Em muito, essa pegada ela ocorre por conta de lá na adolescência, sempre participei de grupo de jovem, aí tem apresentação, Yara, tem esses negócios, e em sala de aula perguntando as coisas. Então, em certa medida, essas coisas elas vão lhe talhando, você vai, né, se aperfeiçoando até o ponto em que, de certa forma, eu vou para essas duas medidas aqui. Eu vou de um lado para o outro, né, tranquilamente. Beleza, tudo bem, mas isso aqui eu estou dando traços, algumas características pessoais minhas, porque elas ajudam muito, né? Não deixa de ser um exemplo. Você pode, quando a gente é muito extrovertido, a gente tem até dificuldades para focar no que precisa ser feito. Nessa coisa, o introvertido ele é mais forte, do foco, da atenção, ali da concentração. Então, é interessante também o extrovertido praticar a introversão. É uma viagem interessante essa coisa. Vamos adiante. Então, minha gente, eu sou o professor Fernando Galvão, nós vamos juntos aqui até às 11h30, tá bom? Vamos adiante. Eu quero começar falando sobre os sistemas econômicos, né? Um sistema, e antes de mais nada, pode voltar aqui para mim, Cauane,
Aliás, Cauane, olha, Yara, eu só tava falando com a Cauane ali. Tô repetindo o nome da Cauane aqui. Vejam só, falando de sistemas, a gente até estuda, os sistemas fazem parte da matemática naquela parte em que a gente estuda os conjuntos e os seus elementos. Você tem o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números irracionais, estão entre esses exemplos aqui. O detalhe é que essa teoria dos sistemas, ela é muito interessante, minha gente, e ela vale para tudo na vida. Tudo na vida. Desde o pessoal ao profissional. Então vejam, um sistema, ele é um conjunto de elementos, sacam? E o ideal é que esse sistema ele esteja organizado. Como é que esse sistema se organiza? Como é que qualquer sistema se organiza? Uma das leis sistêmicas, ela é a da causa e efeito. É a mesma ação e reação. Para toda a ação, existe uma reação. Este, inclusive, é um dos princípios da física. Não é verdade? Sim ou não? O que vem primeiro é maior do que o que vem depois. Essa é a lei essa mesma lei da causa e efeito, ela também está embutida na lei da ordem. Existe uma sequência hierárquica para as coisas. Tem o que vem primeiro, é maior do que o que vem em segundo. Sacam? Deixa eu dar exemplos para que isso se materialize aqui para vocês. Os filhos são uma consequência dos pais. Logo, os pais são a causa, os filhos são o efeito. Se a gente for seguir a questão a lei da ordem, um sistema familiar organizado, a princípio, filhos devem hierarquicamente ou naturalmente devem respeito aos pais. Faz sentido isso? Pais vêm primeiro, são a causa. Filhos vêm depois, são a consequência. Então é natural que hierarquicamente, naturalmente, os filhos dependem dos pais. Um efeito depende da causa. Sem a causa não existe o efeito. E por isso os efeitos, eles devem estar, eles devem se colocar a serviço da causa. Eles são uma consequência da causa. Isso é uma lei natural para um sistema bem organizado. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Aí vamos ao ponto. É óbvio que as relações familiares nem sempre são fáceis. E aí a gente precisa... a gente está falando de gente, né? De pessoas interagindo com perfis comportamentais diferentes, como vocês estavam tratando ainda há pouco aqui com o Assis. A grande questão é, num sistema familiar, onde os filhos ditam o que deve ser feito na família, é um sistema familiar, mas é um sistema familiar desorganizado. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Eu estou seguindo as leis sistêmicas. A causa e efeito, e estou seguindo a lei da ordem. Entendem? Não é que você vá acatar de forma subserviente, né, tudo que os pais determinem. Mas é preciso regular essas coisas com o respeito. Pais tratando filhos com respeito, filhos tratando pais com respeito. Sacam isso? Essa é a pegada. Uma sala de aula é um sistema onde é preciso que haja uma ordem entre professores e alunos.
naturalmente, professores, né, numa relação de respeito de professor para aluno e de aluno para com professor, é importante que exista uma certa ordem. Alguém tem que definir razoavelmente como é que as coisas devem serem conduzidas. É assim, alguém tem que liderar. Na família, os pais devem liderar, os filhos devem seguir. Numa sala de aula, professores lideram, alunos seguem. Nada impede que não seja que isso seja construído através do diálogo. Esse é o que é o fundamental. Aí eu tenho um sistema harmônico. Quando os alunos começam a liderar o processo em relação ao professor na sala de aula, aí esse é um sistema desarmonioso, é um sistema problemático. Eu estou dando vários exemplos aqui de coisas muito próximas a nós. Entendem? Sacam isso? Estes são pontos que merecem destaque. E aí ele vai para várias coisas, inclusive para a economia. A economia é um grande sistema e tem uma outra lei sistêmica muito importante. Além da causa e efeito, além da ordem, nós temos o pertencimento. Elementos que pertencem àquele sistema. Pais e filhos. Numa sala de aula, professor e alunos, esses elementos fazem parte do sistema. Qualquer outro elemento fora, ele não pertence ao sistema e ele pode comprometer a organização desse sistema. Entendem isso? Vamos falar de organismo humano. O que é o câncer? O câncer é um organismo humano que dentro dos seus elementos existem elementos que não pertencem a ele. É a replicação de células, né, que estão se reproduzindo desorganizadamente. Isso gera tumor. Esse tumor espalha, ele se chama câncer e é uma grave doença de saúde que afeta as pessoas. Entende? Num sistema onde os elementos estão organizados no sistema, eu digo, orgânico da pessoa, não existe câncer. Quando há alguma coisa externa que não pertence e que abala e que afeta, aí vamos lá. De onde é que vem o câncer? Bem, do estilo de vida. É um dos fatores que explica. A pessoa que fuma, veja, ela está inserindo substâncias externas que não pertencem ao sistema, ao organismo. Aquilo ali vai desordenar o organismo. Isso pode gerar um câncer de garganta. Você se expor à luz solar, né, ao sol, né, em exagero. Aquilo ali são elementos externos que não pertencem ao nosso organismo, eu digo em excesso, que vão desorganizar o organismo e começam a gerar células cancerígenas que se mostram na pele, o câncer de pele. Ou é a alimentação que a gente vai ingerindo, aquilo ali é externo. E aquilo ali vão gerando problemas, né, dentro do organismo e aí pipoca numa série de outros diagnósticos. Sacam isso, minha gente? E na economia é do mesmo jeito. Nós temos também aí um sistema econômico com vários elementos dentro. É sobre isso que nós vamos tratar na nossa aula de hoje. Tá bom? Beleza? Ó um microsistema aqui. Eu, a Yara e a Fátima. Aí tem o suporte técnico e tem a equipe da SEDUC que supervisiona, e tem vocês que assistem essa aula, e tem os mestres presenciais que os acompanham. Nós temos um microsistema aqui, tá bom? Beleza? Muito bem. Então, vamos aqui, vamos adiante. Vejam só. E um sistema econômico, ele vai tratar de... Deixa eu botar aqui marca texto, deixa eu botar o verdinho aqui. Ele vai tratar da produção,
da distribuição, do consumo de bens e de serviços em uma economia. É óbvio que esse sistema econômico ele varia muito de lugar para lugar. Numa vila de pescadores, ele também é um sistema de produção, de distribuição e de consumo de bens e de serviços. Se eu estou falando de uma cidade de São Paulo, vejam que tudo é subsistema dentro do sistema econômico brasileiro. Mas vejam como esses subsistemas eles são diferentes uns dos outros em característica. De São Paulo, uma metrópole daquela, um sistema de produção, de distribuição, consumo de bens e serviços, como isso vai variar. Sacam? Eu estou comparando uma vila de pescador, que é bem pequena, que a pesca é a atividade principal, os níveis de renda são mais baixos, o padrão de vida e de consumo das pessoas é mais simples, para uma São Paulo daquela que é gigantesca, tem não sei quantos teatros e enormes empresas e um fluxo de... Sacam? Olha a diferença como os elementos se organizam de forma diferente, tá bom? E, alternativamente, minha gente, é o conjunto de princípios e técnicas, e aí eu estou falando de sistema econômico, deixa eu botar aqui, o sistema econômico, ele é um conjunto de princípios e técnicas, com os quais a gente vai ter aqui, com os quais os problemas econômicos são endereçados, né? Que vão ser aplicados para resolver esses problemas econômicos aqui, sacam? Quais são esses problemas econômicos? De repente é a escassez de produtos, eu tenho pouco capital para produzir, e agora? É sobre isso que a gente precisa parar para pensar e elaborar soluções. Eu tenho escassez de produtos, recursos limitados, mas tenho necessidades humanas para atender. É disso que trata o sistema econômico. Ficou claro, minha gente? É a forma como uma economia se organiza. Óbvio que tem sistemas econômicos mais organizados. Acabei de dar vários exemplos até fora, né, dessa área. Falei de família, falei de organismo, de saúde da pessoa. Então, é a forma como se organiza a economia, a forma como os elementos da atividade econômica se organizam. Eu trouxe aqui um exemplo, o nome disso aqui é nuvem de palavras. Esse nuvem de palavras, ela está relacionada a um sistema econômico. A economia é o que, por muitas vezes, aqui é uma nuvem formada com palavras mais ditas pelos 5 candidatos, pré-candidatos a presidente, em discursos, ok? De acordo com a revista Veja. Qual é a palavra mais dita pelos candidatos aí? Dinheiro. As palavras mais ditas são as maiores. As menos ditas vão sendo menores. Então, o que é que a gente percebe aí nessa nuvem de palavras? Dinheiro é o que mais se fala. Educação e investimento. Economia. Emprego. São as palavras mais ditas. Depois a gente tem pobre, poder, dólar, direito, Deus, PIB, elite, China, crescer, universidade. E aí a gente vai vendo outros nomes menores, tipo escola. Apesar de educação estar falado muito, escola em si tem poucas menções nas falas dos candidatos. Crianças, pouco também. Vejam que a gente está discutindo educação de forma muito generalista, mas não está discutindo problemas econômicos mais específicos. Casa, menor, não é? Segurança, juros, mercado, democracia.
ódio, déficit, cuidar, renda, respeito, orgulho, reforma, mulher, indústria, desenvolvimento. Então aqui há uma ordem nesse sistema de palavras, maiores e menores, né? Há uma hierarquia aí nessa nuvem de palavras. Ela ajuda a entender o que é que está passando, o que é prioridade e o que é que não tem sido tanta prioridade assim nos discursos dos candidatos a presidente no Brasil nesse período eleitoral. Ok? É bem interessante, né? Essa pegada aqui, essa técnica chamada de nuvem de palavras. Um sistema econômico, minha gente, é a maneira como a sociedade se organiza, visando solucionar a forma como ela utilizará os recursos produtivos, trabalho, capital, os recursos naturais, né? Essa é a ideia. Engloba o tipo de propriedade que vai ter nessa economia, a gestão da economia, quais são os critérios de gestão. Quando eu falo de gestão da economia, eu estou me referindo aqui, essa gestão aqui, ela pode ser também aplicado o termo política. Entendam política não é partidária, entendam política como processo de tomada de decisões. Ok? Então vejam, isso aqui, a gestão da política, da economia, depende da política que vai tomar as decisões. Sacam? Essa é a ideia. Então, e como isso vai influenciar os processos de circulação das mercadorias, do consumo, os próprios níveis de desenvolvimento tecnológico, divisão do trabalho. Tem regiões que são mais avançadas tecnologicamente, outras que são mais atrasadas, né? A economia trata disso tudo. É importante que vocês, enquanto futuros técnicos em administração, tenham essa noção, porque vocês vão estar no mercado de trabalho, trabalhando em diferentes empresas, de repente na área da agropecuária, de repente é na área dos serviços, de repente é no comércio, ou nas atividades industriais. E essa noção ajuda muito a gente a formar opinião, a elaborar teses, a gente a, inclusive, estar auxiliando os tomadores de tomada de decisão. Se a gente não estiver tomando decisões, a gente pode estar influenciando na tomada de decisões onde a gente estiver trabalhando. Por isso que é importante estar discutindo isso aqui. Tá bom, minha gente? Ok? Pode ampliar o slide todo aí na tela, Yara, por favor. Então, eu trouxe aqui uma outra nuvem de palavras. Essa aqui, nuvem de palavras, deixa eu botar no marca-texto aqui, nuvem de palavras dos artigos identificados nessa plataforma de pesquisas no Brasil, na Cielo, que é uma plataforma que ela junta vários artigos científicos produzidos por pesquisadores no Brasil. Qual é a grande a palavra, não é, que salta, o que tem sido mais objeto de estudo nos artigos recentemente tratados? Aqui tem inclusive o ano, 2015. Capital intelectual era a grande palavra. Quando a gente traz essa coisa do tempo, é importante. Trazendo para cá, vamos ter uma outra ordem de palavras, de nuvem de palavras. Esse era o retrato daquele momento. Então vejam, falava-se de capital intelectual, enorme, estudo, gestão, recursos, valor, conhecimento, empresas, gestão, produção, perspectivas intangíveis. E aí tem vários outros elementos aqui. Minha gente, isso aqui é muito interessante para vocês, meus caros futuros técnicos em administração. Depois vocês poderiam pegar essas nuvens de palavras, pesquisar cada termo no Google mesmo e irem se apropriando. Porque percebam, aqui a gente vai ter, falando, criação, líderes, geração,
negócios, controladoria, avaliação e ativos, críticas, avaliação, verdades, organizações, tudo isso aqui, ó, têm sido objetos de estudos de pesquisadores brasileiros tratando de economia, tratando de gestão. E isso tudo toca nas nossas áreas, minha gente, ou nas áreas de trabalho que a gente venha se inserir. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Todos esses assuntos vocês podem estar se aprofundando e ampliando o raio de visão de vocês sobre estas coisas. Minha gente, bens e serviços de consumo. Isso aqui faz parte dos sistemas econômicos. E aqui deixa eu mostrar para vocês como essa coisa ela funciona. Os bens e serviços de consumo são destinados ao atendimento direto das necessidades das pessoas. Ou seja, eles não precisam de nenhuma transformação para ser utilizado pelos consumidores. Esse é um dos elementos de um sistema econômico. Os bens, ó. Os produtos produzidos na economia. E esses bens, eles podem ser duráveis. Deixa eu dar um exemplo. Eletrodomésticos, automóveis, os imóveis, eles têm uma vida útil mais duradoura. Né? Os bens não duráveis, alimentos, produtos de limpeza, esses aqui eles se desgastam totalmente na hora de a gente consumir, né? Compre uma bomba para uma Coca-Cola, né, Yara, para lanchar, a bicha já vai embora ali na hora. O celular você compra, você ainda vai usando durante um determinado tempo. O imóvel, muito tempo. Né? Sacam? E nós também temos os bens intermediários. Aqui são matérias-primas, são insumos como o aço, a madeira, o minério de ferro, que são usados na produção de esses, se transformam em bens. Ó. Os bens intermediários, eles se transformam no processo produtivo em bens duráveis ou em bens não duráveis. Tá bom? Beleza? Depende do tipo aí. Eles são as matérias-primas para fazer essas coisas. Ok? Tudo bem? Tem uma observação que eu quero fazer. Os bens duráveis hoje, cada vez mais, eles têm tido seus prazos, as suas validades ou prazos úteis reduzidos. Os próprios eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eles já duravam muito mais anteriormente. Você via um liquidificador durando mais tempo, você via uma televisão, uma TV, aquelas bichas antigonas que a tela saía assim, quase uns 5 dedos para fora da caixa. Peso monstro. Né? Os botões eram enormes. E a bicha nem pegava direito. A imagem era uma chiadeira monstra. Um chuvisco danado, vamos dizer assim. Mas durava muito. Hoje em dia, se a gente não tiver cuidado, certas marcas de TV extremamente modernas, né, fininha, tela plana, plasma, ou LCD, tem até tecnologias mais avançadas do que isso, né? Você vai ver que são produtos que você tem que comprar de vez em quando, porque ele vai dando problema. Começa uma linhazinha, aparece na tela, aí a linha vai aumentando, e daqui a pouco a TV dá um problema. E detalhe, a manutenção ela se torna mais cara proporcionalmente do que você comprar um equipamento novo. Aí as pessoas são induzidas a comprar um novo do que a fazer a manutenção do que deu problema. Essa é uma característica que a gente tem encontrado no mercado. Porque vejam, quem produzia uma geladeira boa e antiga, aquelas, por exemplo, Brastemp amarelona ou azulzona, era só embaixo e o freezer. O freezer gerava tanto gelo que a tampa não fechava. O gelo saía para fora do freezer. Você tinha que limpar a geladeira.
A ferrugem comia o ferro da bicha e o motorzão, ó, pam, 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 funcionando a todo vapor. Sacam? A pessoa que comprava uma geladeira daquela era a vida inteira. Só que agora não é assim. Você tem uma geladeira grande, bonitona, frost free, né? A bicha é alto, não cria camada de gelo, os botões e tal. Você calibra lá para onde é que você quer que fique mais gelado, onde que não é. Mas a bicha queima mais rápido, ela dá problema mais rápido. Ok, minha gente? Pode ampliar o slide aí, Yara, por favor. Então, olha aqui, eu trouxe um exemplo, não é, de mercados aqui em Caruaru, no Pernambuco. Juro que eu procurei a foto de uma feirinha aqui no Piauí pelas cidades e eu tive muita dificuldade de achar uma foto bonita que eu pudesse botar uma foto assim. Acho que estamos precisando tirar mais fotos das feirinhas aqui no Piauí, publicar na rede social, né? Não encontrei foto bonita como essa aqui no Piauí, eu dei uma procurada, não encontrei. Aqui, né? Essa feirinha aqui de bens, né? De produtos, aqui sobretudo de consumo e não duráveis. Os bens de capital são usados na fabricação de outros bens. A ideia é que eles produzam, né, aumentem a eficiência do trabalho humano. Aplicado são máquinas, equipamentos, não é? Tecnologias, ó, instalações, são os edifícios, os computadores, né? Pode ser a construção das próprias estradas, tudo isso é bem de capital. Né? Eles não se desgastam totalmente no processo produtivo. Os bens de capital eles vão se depreciando ao longo do tempo, eles vão perdendo valor ao longo do tempo. Tá bom? Beleza? Vamos adiante. Olha um exemplo aqui de uma indústria de bens de capital. São operários numa linha de montagem produzindo aqui máquinas ou equipamentos que vão servir para produzir outras coisas. Aqui certamente deve ser um motor que vai para um carro, sacam? Bens de capital. Beleza? Vamos adiante. Atividades produtoras, né? Nós temos as empresas produzem bens ou prestam serviços, né, usando os recursos produtivos, capital, recursos naturais, o trabalho, a capacidade de trabalho das pessoas. Essas unidades, elas remuneram esses recursos através de os salários remuneram trabalhadores. Né? Os aluguéis, eles vão pagar quem tem as instalações. Os arrendamentos pagam quem tem terras que serão usadas para a produção agrícola, por exemplo, os aluguéis, os arrendamentos. Os juros pagam quem tem grana sobrando e empresta para as atividades produtivas. E os empresários que coordenam o processo produtivo são pagos pelos lucros. Quando eu junto tudo isso aqui, eu tenho a renda nacional, ou seja, é o total do que é pago na atividade econômica. Essa renda nacional, se a economia cresce, eu vou ter mais juros pagos, eu vou ter mais aluguéis sendo pagos, mais salários sendo pagos, eu vou ter mais lucros sendo pagos na economia. Se a economia estiver num ciclo de baixa, naturalmente eu vou ter mais desemprego, então eu tenho menos salários pagos, eu vou ter mais pontos comerciais, estruturas e terras, que não estão sendo usadas produtivamente, eu vou ter menos juros pagos, eu vou ter lucros mais baixos das empresas. Tá bom? A remuneração obtida, ela proporciona às pessoas a possibilidade de comprar produtos e serviços produzidos pelas empresas. Ok, minha gente? Câmbio. E aí, a atividade econômica, ela é formada por setores da atividade econômica. Sacam? Nós temos aqui o setor primário. O setor primário, ele abarca aqui o extrativismo florestal, mineral, animal, a produção agrícola e a criação de animais. É a carnaúba, a extração do pó da cera da carnaúba, do coco babaçu, que a gente faz
o carvão, a gente faz a caeira para fazer o carvão, o carvão, meu Deus, vegetal. Ave Maria, tá travando aqui. O azeite de coco babaçu, que a gente usa para fritar o peixe, para fazer o baião de dois com aquele cheiro gostoso. A extração mineral, por exemplo, em Castelo do Piauí, extrai a pedra de Castelo, lá em Pedro II tira a opala. E a produção agrícola, a criação de animais. O setor secundário, ele é a atividade que transforma as matérias-primas e os insumos em produtos acabados ou semi-acabados. É quem processa as matérias-primas e as transforma, que é o setor industrial. E a gente tem o terciário. O setor terciário, ele engloba o comércio e a prestação de serviços. E tem mais um. O quaternário, ele junta tudo que é de atividade sem fins lucrativos. Cooperativas, associações, fundações, ONGs e tudo mais. Esses são os setores da atividade econômica. Eu trouxe essa tabelinha aqui, ela mostra que alguns municípios e suas produções no Piauí. Castelo do Piauí produz quartzo e outras pedras. Baixa Grande do Ribeiro, Bom Jesus produz soja. Juazeiro do Piauí também é quartzo, ardósia é um tipo de pedra. Luiz Correia é crustáceos e peixes congelados. A gente tem vários municípios e o que eles produzem para a exportação. Ok. Minha gente, são agora 9 horas, estou chegando às 10 horas da manhã. Eu vou encerrando esse nosso encontro por aqui. Eu disse até 11h30, né? Mas é só uma aula. A gente continua essa aula amanhã, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.